Vem cá, vamos falar aqui do novo puleiro do Galo? Ó, Pô, o gramado não estava tão já bonito ganhou? quanto está aqui Presentinho? na enquete. Bonito, né? Vamos saber se na prática... E o gramado? O gramado aqui tá lindo, ó. Aí tá bonito. Aqui tá lindo. Vamos saber se na prática... Porque não basta ser bonito, né? Tem que Eles podiam ter né? botado um galão de ouro ali em cima, né? Vamos ficar a dica, ia ficar bonito, né? Não, vamos primeiro saudar um estádio do Claro. Galo, os ajustes vão ser mas você feitos. que tá reclamando da gramado grama. tem que estar impecável. Claro. Mas já reclamou, já deu problema. As outras coisas, o gramado tem que estar... Mas não tava bom. Não tava. Vamos saber de quem esteve lá, o que nos conta da inauguração do novo puleiro, da nova casa atleticana. Rogério Corrêa, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bom, Rizek? Luiz, Conrado, Pedrinho, amigos do Seleção. Estou à sua disposição aqui depois desse jogo que foi um combo, né? É festa com jogo para valer. Ô, Rogério, como é que você avalia a inauguração da Arena? Foi um sucesso? Foi mais ou menos? Como é que você avalia? Olha, eu acho que foi legal, eu gostei. A gente está tendo um passeio aí pela Arena do Galo, só contextualizando, né? É um estádio para 46 mil torcedores. Parece muito com a Arena do Palmeiras, com o Allianz Parque. Essas listas são em cinza escuro, preferiram o cinza escuro em vez do preto para não pegar muito calor. Ficou um visual bem diferente, né? E ele está muito bem localizado, está perto do anel rodoviário, está perto da Via Expressa, está perto da BR-040, está perto de uma estação de metrô. Está bem localizado, mas faltam algumas vias que liguem essas grandes vias ao estádio, né, para tornar a caminhada do torcedor até lá um pouco mais confortável. 30 mil torcedores compareceram, era a capacidade liberada, o Atlético pretende ir aos poucos aumentando essa capacidade. Olha a torcida estava celebrando. Como é que você entra com um galo vivo no estádio, Rogério? Como é que você entrou com um galo vivo no estádio? Alguém entrou com esse galo vivo e o torcedor do Galo mostra que está muito vivo, né? Venceu a sua terceira partida nos últimos 4 jogos. Essa atmosfera contribuiu. 2 gols do Paulinho resultaram nessa vitória sobre o Santos. E foi legal também estrear com o Santos, né, um time de camisa. O Santos já participou de outras 22 inaugurações de estádios importantes. Coincidiu ser nessa estreia do Estádio do Galo. Que tem coisas ainda a melhorar. Tem a questão do gramado, que o Pedrinho já citou, não pega a grama direito no lado norte, né? Olha o gol do Paulinho logo de cara no primeiro tempo, assistência do Hulk, a parceria funcionou muito bem, né? Os 2 gols foram assistências do Hulk e gol do Paulinho, que entra para a história, o primeiro gol na história desse estádio, vai ser repetido, lembrado durante muitos anos, e quando ele foi contratado, ele disse que queria fazer o gol inaugural da Arena do Atlético. Acabou acontecendo mesmo, né? O Atlético jogou muito bem no início do jogo, pressionou. Depois o Santos teve um grande momento na segunda parte do primeiro tempo, teve grandes oportunidades com o Marcos Leonardo. Esse gol estava impedido, Paulinho, esse segundo gol, a arbitragem acabou assinalando. Mas no segundo tempo, todo do Atlético, que acabou ampliando a vantagem para 2-0. O Filipão mais otimista agora com o desempenho do time, e era quase obrigação do Atlético conseguir a vitória nesse jogo, né? Porque o torcedor estava cobrando, sabia da zoeira que ia acontecer se o Atlético perde logo na estreia no seu estádio, embora já tenha acontecido com outros grandes times do futebol brasileiro. E o Atlético comemorou esse resultado importante para a reabilitação do time e para marcar esse antes e depois da história do Galo. Em relação a problemas com internet, acabou comida também, acabou bebida, problemas que vão ser solucionados, porque afinal ninguém rasga dinheiro, né? O pessoal vai fazer uma maneira de chegar a alimentos aos torcedores nas próximas partidas. Então, coisas para serem ajustadas, coisas mais difíceis de resolver. Esse gol também foi anulado do Batalha, o Atlético fez 4 gols para valer 2, ainda teve uma bola na trave do Hulk, mas algumas coisas terão que ser ajustadas. A principal delas, talvez o gramado. O Galo já cogita, já no ano que vem, adotar o gramado sintético. Então a gente pode dizer que ontem foi também o fim de uma era, e tá vendo o gol da vitória atleticana. Ontem, o segundo, né? O Santos teve uma chance muito clara, né? De colocar uma água no chope atleticano. 2 chances com o Marcos Leonardo. Muito claras. E uma atrás da outra, né? Muito claras. Mas no geral o Atlético jogou melhor. Mas eu falava do fim de uma era, como os corintianos viveram no Pacaembu, quando foram para sua casa própria, né? Foram muito felizes no Pacaembu e são ainda mais, seguramente, na casa própria. Um dia o flamenguista vai ter isso com o Maracanã, o Flamengo vai partir para o estádio próprio,
e assim, num espaço relativamente curto de tempo. O Flamengo vai partir para isso também, então terá também o fim de uma era, que é o Maracanã como casa do Flamengo, e agora o atleticano, tendo a sua casa e o Mineirão apenas para ocasiões especiais, quando for visitante, contra o Cruzeiro, eventualmente. O fim de uma era para o atleticano, Rogério. E o começo de uma nova. E ficou interessante, porque para o Atlético, né? O Independência cabe em 22 mil torcedores, o Mineirão cabe em 62 mil. E a Arena do Galo nessa posição intermediária, onde o Galo pretende fazer quase todos os seus jogos a partir de agora. O próximo vai ser contra o Botafogo, o líder do campeonato. E o Atlético já tem programado até o fim do ano 5 shows. Ou seja, ele vai estar sempre nesse dilema. Tem o show, vai jogar fora, por exemplo, vai ter um show do Paul McCartney, mas é em dezembro, depois que os jogos em casa do Atlético já tiverem sido encerrados no Campeonato Brasileiro, né? Mas ele vai estar sempre nessa decisão se abre mão de jogar no seu estádio por causa desses shows, enquanto o gramado for natural. Tá voltando uma voz aqui no meu ouvido, eu estou tentando falar aqui ao mesmo tempo, mas o Luiz Carlos conhece isso. Sim, por isso que eu falei... Mas você viu que não deu pra perceber também, né, Luiz? O Rogério é Rogério é outro craque, nível, Rogério né? é craque. Não deu pra Se notar, ele não Rogério. fala, ninguém percebe. Problemas acontecem, como o gramado, né? O jogo precisou ser parado aos 16 minutos do segundo tempo para que funcionários entrassem lá. É que é muito jogo lá, viu, Conrado? Teve muito jogo lá. Essa desculpa de muito jogo foi E boa aí, pra essa. Não acho que o Vasco jogou lá, Pedro. Por isso que ficou assim o gramado. A primeira cara. coisa que eles tinham que fazer no estádio era o gramado. Eu acho que o Vasco jogou lá e aí estragou o gramado. Mas eu falei isso no Troca eu vi um ontem. meme que era o seguinte: o Galo estreia, obviamente, uma torcida, provavelmente a torcida do Cruzeiro. O Galo estreia o seu estádio e o gramado já acusa um gramado de 70 jogos. Mas parece mas a isso. tendência, né? O Galo com estádio, o Mineirão limpo pro Cruzeiro e o América com Independência, a tendência é que os gramados sejam mais conservados. Depende, mas você vê, o Mineirão não para de ter show. Esse tem sido um problema do Mineirão. Mas eu acho que esse foi uma estreia, né, do estádio. E aí não é o Atlético Mineiro, né, a Arena MRV. Isso mostra claramente que o futebol brasileiro não pensa com tanto carinho nos seus gramados. A gente precisa melhorar isso. Não, isso sabe o que me gente, preocupa, é básico, Conrado? é uma das principais coisas para um bom futebol, André, para um bom produto, para mais chute- pessoas assistirem ao nosso jogo. chato, mas só pegando o ganho do Conrado, a gente está transmitindo a Liga Alemã. Você pega um jogo de Bayer Leverkusen, que nunca foi No campeão mínimo. alemão, Não precisa humilhar, com gente. RB Leipzig. Não, eu tô falando que tem 8 anos na temporada na primeira divisão. O jogo é muito melhor do que o nosso, não só pela qualidade tática e técnica, não, por causa do gramado. A gente não entende isso, Deixa eu cara. só falar uma questão a O jogo respeito do do Botafogo gramado. é bom porque o gramado facilita o É toque que de como no primeira. Brasil neva no inverno, é difícil manter o gramado. Na Alemanha é um país tropical, mais fácil. manter o As gramado desculpas lá. nós temos todas. Eu quero saber solução, mano. Campeonato Brasileiro, Série A, tem que ter só tapete. Tem que ter uma interferência Tem que da ser CBF. prioridade da CBF. Fale. Tá. Os comentaristas aqui estão animados. Fale. Seguinte, o que me entristece, o que é uma questão que eu acho que tem que ser estudada, é o seguinte: ok, o gramado tem problema porque o Maracanã, o sol não pega numa grande área, você tem que ligar aquele festival de luzes, aquilo é caríssimo. O Galo tem um problema num canto também, como o Rogério citou, e aí a primeira opção é grama sintética. Eu acho que não deveria ser isso. A CBF Pedrinho falou, tem que haver um jeito de ter tapetinho de grama natural. Das grandes ligas do mundo, quem é que joga com grama sintética? Só a nossa. Sim. Mas a gente tá certo, o mundo tá Luiz. errado. O mundo joga de caba, né? E só acrescentando informações para esse debate, o estádio fica no bairro Califórnia, que é uma área residencial, né? Até por isso fizeram ele bem fechado, pelas reclamações em relação à acústica, a shows, eventos. Então ele é bem fechado. E naquele lado, que é o lado norte, pega realmente pouco sol. Depois das 15h já não tem sol nenhum no gramado do estádio. A gente foi na quinta-feira visitar, conhecer a cabine, sugerir alguma coisa em relação à cabine e já estavam usando aquele equipamento com a luz artificial naquele lado do campo específico. E mesmo assim o gramado não ficou o ideal, né? Então isso será com certeza um problema crônico naquele lado, até por isso o Atlético fala na grama artificial para o ano que vem. Só que a obra custou muito caro, contando as obras de contrapartidas, quase R$1 bilhão custou o estádio, né? Então, nessa reta final, o Atlético optou pelo gramado natural, que custou R$900 mil para ser instalado. Segundo o Atlético, para instalar grama sintética, eram 10 milhões. Então,
finalzinho de obra é como na minha casa e na sua, né? Ó, André. isso aqui a gente vai fazer depois, né? Não, Então, a gente fala, que vem. pegando o gancho do Rogério, a gente fala que é um campeonato brasileiro, que os treinadores que vêm de fora falam que é o mais competitivo, pode até ser, mas não é o mais, não é o melhor jogado. Ele pode ser o mais competitivo e o gramado ajuda muito para ser competitivo. Porque quanto mais gramado ruim, mais facilita o contato, o embate, o jogo embrulha e não desenvolve. Então, assim, o gramado, ninguém vai fazer uma corrida de atletismo com a pista esburacada. Vocês não vão jogar o desafio de vocês aí do tênis, você ir contra o Luiz Carlos Júnior, com o saibro ruim com a raquete quebrada. Ninguém vai jogar um futsal, na minha época que era taco, com um taco solto. Ninguém vai andar com a bicicleta numa rua que é esburacada. Então não tem como jogar futebol assim. E lembrando só que hoje vai ter boleiragem direto lá da arena com o Hulk e com o Éder, grande ídolo do Galo aqui. Grande Garamboni mandando. Que legal, Éder Aleixo. Pô, cara, ídolo de muita gente. Grande Éder. Agora, em relação a essa situação do gramado, uma vez o Atlético Paranaense me levou ao gramado para conhecer o gramado artificial do Atlético. E a questão, a alegação, óbvio, era o custo, porque o Atlético também tinha um problema grave, tinha um canto na Arena da Baixada, da época, a Arena da Baixada, que não pegava sol, e eles me disseram, eu lembro dos valores da época, quer dizer, não lembro dos valores, mas foram valores citados, essa luz é caríssima para você manter ao longo do ano, mensalmente, isso é uma fortuna. Então, o Rogério falou de um gramado de 900 contra um gramado de 10 milhões, mas ao longo do período, acaba sendo... mais. Economicamente mais impactante você ter um gramado artificial, que eu acho uma pena. A Europa, além de não ter gramado sintético, as ligas estão começando a proibir, a determinar que você não possa ter gramado sintético nas ligas europeias. Além de não usar, dos clubes não terem esse hábito, agora está rolando uma proibição de ter gramado sintético nas ligas europeias. Para ficar por dentro de tudo que rola com seu time e ver a agenda personalizada dos próximos jogos, é muito fácil. É só fazer o login no GE com a sua conta Globo, marcar o seu time e receber a agenda personalizada com as próximas partidas. É de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso. E ali fica sabendo data, horário e até onde vai passar o próximo jogo.